Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração chegando até você com a palavra de esperança. E nós estamos refletindo algumas petições da oração do Pai Nosso. Na verdade, eu gostaria de refletir aqui todas as petições, são 7 no total. A gente traz toda a oração do Pai Nosso e começa a desmistificar e a tirar algumas coisas que para a gente são importantes e que a gente gostaria de apresentar para você. Mas infelizmente não dá para fazer isso como gostaríamos. Porém, a gente assume um pouco algumas coisas da oração e tenta levar até você. Nós refletimos sobre, outro dia, a santificação do nome de Deus e também pedindo que o reino de Deus se estabeleça no meio de nós. Hoje a gente tem como referência, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma outra petição, e eu até gostaria de dizer assim, além de petição, ela é um sonho, né, de cada um de nós. Seja feita a vontade de Deus aqui na terra. É como se nós disséssemos assim, olha, tudo aquilo que nós almejamos e desejamos é isto. Porque se a vontade de Deus de fato for feita aqui na terra, nós já antecipadamente viveremos no paraíso. Acontece que, na verdade, na maioria das vezes, a vontade que prevalece é a nossa. E quando prevalece a nossa vontade, obviamente, nem sempre as coisas caminham como deveriam caminhar. Justamente porque dentro da nossa vontade existem aquelas mazelas e aquelas dificuldades do ser humano, né? O orgulho, que às vezes a gente tem, uma certa presunção das coisas, achar que a verdade sempre está presente nas nossas palavras, no nosso jeito de conduzir as coisas, achar que só nós temos o controle das coisas de Deus aqui na terra, achando que só nós, por exemplo, temos a capacidade de falar de Deus para as outras pessoas, ou que nós sempre estamos corretos, as outras pessoas sempre estão certas. Ou seja, quando tem sempre a nossa vontade no meio de tudo isso, nem sempre as coisas caminham bem. Agora, quando nós entendemos que algumas coisas dentro de uma comunidade, dentro do local de trabalho ou na própria igreja, elas são através da nossa ação a vontade de Deus, aí sim, as coisas tendem a caminhar melhor. Como? Por exemplo, quando eu percebo que a partir do desejo de Deus eu preciso perdoar alguém. Então, isso é um desejo de Deus, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Então, se eu procuro realizar essa vontade de Deus, independente da minha vontade, aí sim eu estou realizando, ou atualizando, melhor dizendo, atualizando hoje aquilo que Ele pede de mim e aquilo que eu hoje percebo na oração do Pai Nosso. Então, isso é perceber a vontade de Deus. Não é interpretar a vontade de Deus, porque eu posso entender assim, Deus está dizendo que eu devo perdoar, mas não hoje. Deus está dizendo que eu devo perdoar, mas só daqui a 10 anos. Deus pede que eu perdoe, mas só quando eu tiver vontade. Não, Deus diz, perdoa e pronto. Ah, mas Ele me fez muita coisa, perdoa e pronto. Essa é a vontade e o desejo de Deus. Quando a gente traduz isso, sim, aí a gente pode, a partir disso, já viver intensamente esse reino de Deus ou essa vontade dEle aqui na terra. Por isso que a gente diz que não é fácil, porque depende de que a gente rompa com algumas coisas. Primeiro, se alguém te fez alguma coisa que não foi bem e que você não se sentiu bem, se a pessoa te prejudicou, se ela te traiu, se ela te desrespeitou, é claro que você tem que trabalhar tudo isso dentro de você, porque nós somos seres humanos e temos as nossas dificuldades. E algumas coisas que nós não conseguimos compreender bem. Então, se alguém me fez algum mal, é óbvio que a minha reação é de querer o distanciamento dessa pessoa, a distância dessa pessoa. Isso é natural. Não quero dizer que só porque a pessoa me ofendeu eu tenho que tratá-la muito bem. Não estou dizendo isso. O processo natural é de repulsa e de distanciamento. Mas aí vem o que a gente diz da vontade de Deus, não é? A vontade de Deus é que aconteça, como eu disse, o perdão. Então, o processo que eu vou vivendo é o processo de ir realizando essa vontade de Deus. Por isso que a gente diz que não é simples, mas é possível. É lógico que quando a gente se fala de relacionamentos, a gente vai ver depois que não é a mesma coisa. Aquela pessoa que você tinha um ótimo relacionamento, se ela te causa algum desconforto, algum tipo de traição, de dificuldade, o relacionamento não vai ser mesmo igual era antes. Algumas dificuldades vão ter, alguns resquícios daquelas coisas que aconteceram também vão aparecer, mas o importante é, pelo menos durante a sua vida com essa pessoa, tentar discernir o porquê que a pessoa fez aquilo e tentar, na medida do possível, viver plenamente esse relacionamento. Como eu disse e volto a insistir, não é algo tão simples, mas, pela graça de Deus, isso é possível sim. Se a gente acredita em milagres, esse pode ser um deles, não é?
quando nós percebemos a mudança do nosso coração para fazer tais coisas. Então, por isso, dentro desta petição ou deste sonho da oração do Pai Nosso, que de fato, na nossa vida hoje, e a gente permita isso, seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, que nós possamos realizar nas nossas comunidades, no nosso local de trabalho, justamente isso. Por mais que às vezes isso doa na nossa vida mais do que a gente pudesse esperar por isso, mas que a gente procure realizar, na medida do possível, esta vontade de Deus. E claro, quando nós tivermos essa dificuldade de estabelecer isto, que a gente peça a Ele que nos dê constância, que nos fortifique, porque a nossa oração ela tem justamente essa característica, né? De pedir a Ele que fortifique o nosso coração para que a gente realize aquilo que Ele quer. Muito bem, então você fica agora com a oração e a bênção para você e para toda a sua família. Essa semana nós refletimos sobre a oração do Pai Nosso e a sua importância na nossa vida como cristãos, uma oração que sempre nos faz entender quanto é bom e o quanto é misericordioso o nosso Deus, porque apresentou ao seu Filho Jesus, num momento de intimidade, de oração, justamente estes momentos em que cada um de nós hoje podemos entender que é a ação de Deus, a ação de nosso Deus, através de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. A oração do Pai Nosso como uma riqueza insondável, momentos em que nós nos preparamos para receber a bênção de Deus, tendo os pecados perdoados e tendo também feito um compromisso de auxílio, de perdão e também de misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. E claro, não poderíamos deixar de terminar esse dia de oração colocando esta oração do Pai Nosso como uma referência para o nosso dia. Pensamos por isso que Deus sempre nos auxilie em todas as nossas necessidades. Reze comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E neste sentido, receba a oração de Deus, que é Pai e que está com você todos os dias de sua vida. O Deus que acolhe os seus pedidos e transforma esses pedidos também em oração. Fique com você e para toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.